grupo é Francivaldo Maia da Silva, Gessirleide Dias de Souza, Johnny Barbosa da Silva, Robson dos Santos, Vanessa Gonçalves Dumont, Vânia Viana de Mello, Wesley Pinheiro de Brito. O nosso trabalho ele tem como intenção realizar um breve estudo a respeito da teoria do negócio jurídico. Ela vem abordando o tema através de uma explicação dos 3 planos que consiste no negócio jurídico, que são a existência, a validade e a eficácia. Seus conceitos e essências vêm como seus pressupostos, assim como também alguns artigos que asseguram sua validade dentro do âmbito jurídico e normatizam seus efeitos. Deve lembrar que nosso sistema é dualista e regula o ato jurídico em sistema estrito e o negócio jurídico. Também abordaremos suas principais classificações e definições, abrangendo um contexto mais amplo de cada uma das suas formalidades, bem como a escada Ponteânia, artigos e alguns exemplos. Vou fazer a introdução do nosso trabalho sobre teoria do negócio jurídico. Para iniciarmos a abordagem sobre o tema, vale lembrar a primeira aparição do Instituto do Negócio Jurídico, que se deu no Código Civil Alemão, BGB, pois esse foi o primeiro código que lhe concedeu um regime jurídico específico. Até chegarmos ao negócio jurídico, é preciso percorrer um longo caminho primeiro. O negócio jurídico decorre de uma relação jurídica e é desse modo um ato lícito lato sensu. Isto porque decorre do fato humano caracterizado pela vontade. O fato humano, por sua vez, é jurídico lato sensu. No Código Civil Brasileiro, artigo 104, diz que a validade do negócio jurídico requer alguns requisitos previstos nos artigos tais como agente capaz, objeto lícito, forma prescrita e manifestação da vontade, e que deve ser estudado sobre 3 planos, os quais são o plano de existência, para verificar se o negócio realmente existe, plano de validade, para verificar se o negócio é válido e de acordo com a norma, e plano de eficácia, que é para verificar se o negócio está produzindo efeitos. Podemos salientar que a identificação do negócio jurídico se dá através da declaração da vontade expressada entre as partes envolvidas na relação negocial. Isto porque o negócio jurídico estará sempre ligado a um ato intencional, onde poderemos identificar uma ou mais declarações de vontade, em que o ordenamento jurídico denunciará efeitos sobre o conteúdo da vontade declarada, buscando com a produção destes efeitos a estabilização das relações queridas entre as partes, no qual veremos no decorrer dos nossos vídeos, através dos meus colegas. Vou falar sobre fato jurídico. Fato jurídico é todo fato que tem relevância para o direito. No sentido estrito, ele pode ser natural e pode ser também ordinário ou extraordinário, ou podem ser atos jurídicos. Os atos se diferenciam dos fatos, uma vez que os atos jurídicos têm vontade humana envolvida. Subclassificam-se em ato jurídico, sentido estrito, que são consequências estipuladas em lei, ou negócio jurídico, onde as partes decidem quais são os efeitos, quais são as consequências do acordo de vontade. Então, além da manifestação da vontade, há outros requisitos para que o negócio jurídico exista e seja válido. É necessário, então, que ele passe por alguns degraus até que seja reputado como negócio jurídico perfeito. E que, assim, não seja inexistente, nulo ou anulável. Esses degraus fazem parte de uma escada criada pelo jurista, filósofo, matemático, advogado, sociólogo, magistrado e diplomata brasileiro Pontes de Miranda, que é a chamada escada pontiana. A partir dessa construção, o negócio jurídico tem 3 planos ou degraus, que o primeiro degrau é a existência, o segundo a validade e o terceiro a eficácia. A existência
é o agente, o objeto, a forma e a vontade. A validade, capaz, lícito, possível, determinado ou determinável, prescrita ou não, defesa em lei, livre, consciente e voluntária. E a eficácia é a condição, suspensiva ou resolutiva, o termo, o inicial, o final e o encargo. Plano de existência. No plano da existência encontram-se os requisitos mínimos do negócio. Sem eles, portanto, torna-se inexistente o negócio jurídico. Esses requisitos formam o pressuposto da existência. Como pode existir um negócio sem que hajam agentes? Quem contrata, contrata com alguém, né? E sem um objeto, sem uma forma definida, ou sem a clara manifestação da vontade das partes, não há negócio. Assim, o plano de existência engloba agentes, objeto, forma e vontade do negócio jurídico. Vamos falar do plano da validade. Quando os requisitos do primeiro grau forem satisfeitos, ou seja, quando o negócio já tiver sido começado, podemos passar para o plano da validade. Aqui, então, vale o auxílio do já citado artigo 104 do Código Civil, que determina o que é necessário para a validade do negócio. O agente deve ser capaz, conforme o artigo 1º do Código Civil. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma deve ser prescrita e não defesa em lei. E a vontade de ser livre, consciente e voluntário. Né? Então, assim, anulado o negócio jurídico, então as partes deverão retornar ao seu status anterior. Contudo, os casos em que a reversão for impossível, deve-se proceder à indenização do equivalente. Vou falar da capacidade, que é acerca da capacidade para a validade do negócio jurídico. Contudo, é importante observar o texto do artigo 105 do Código Civil, né, que fala que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de menor relativamente incapaz, que realiza negócio jurídico, mas invoca a idade para sua anulação, quando oculta-o de má fé no momento da obrigação. O objeto. No tocante do objeto, por sua vez, o artigo 106 do Código Civil estabelece que a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes da realizada a condição a que ele estiver subordinado. A forma. Quanto à forma, o artigo 107 dispensa forma especial, exceto quando previsto em lei. Desse modo, são exemplos de negócio jurídico solene o pacto antinupcial e o testemunho público. E fala também no artigo 107 da validade da declaração de vontade, não dependerá da forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Além disso, a escritura é essencial em algumas espécies de negócio jurídico, conforme se observa no artigo 108 e do artigo 109. Eu vou falar também do Código Civil, tá, gente? A liberalidade. Por fim, acerca da liberalidade das partes do negócio jurídico e da manifestação da vontade, é disposto no artigo 110 ao artigo 114 do Código Civil. Então, eu não vou entrar muito a fundo nisso, aqui não vou falar porque o meu tempo é curto, né? Então, vocês podem pesquisar aí do artigo 110 ao artigo 114 do Código Civil sobre a liberalidade. E, por fim, o plano da eficácia, que são os principais elementos chamados de acidentais, que são a condição, o termo e o encargo. Esses elementos estão relacionados com a suspensão e resolução de direitos e deveres das partes envolvidas, no qual o meu colega posteriormente vai falar. Condição suspensiva e condição resolutiva. A condição que deriva da vontade das partes faz com que o negócio jurídico dependa de um evento futuro incerto, de acordo com o artigo 121 do Código Civil. Essa condição pode ser invalidada de acordo com o artigo 122 do Código Civil.
nos seguintes casos: 1. Condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Venda subordinada a uma viagem do comprador ao sol, por exemplo. 2. Condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, como venda dependente de um crime a ser praticado pelo comprador. Número 3. Condições incompreensíveis ou contraditórias, como João celebra com José um contrato de locação residencial, sob a condição de José não morar no imóvel. Além disso, a condição se divide em condição suspensiva e condição resolutiva. A primeira não gera efeitos jurídicos até sua implementação. Por exemplo, um pai que promete dar um carro a seu filho caso ele passe no vestibular. Enquanto o filho não passar no vestibular, a condição não se implementará, ou seja, não existirão efeitos jurídicos. Já a condição resolutiva é aquela em que os efeitos existirão até que o evento a interrompa. Aqui, a aquisição dos direitos se opera desde logo. Por exemplo, Maria promete emprestar seu carro a Marta até que esta passe no exame da ordem. Após a implementação da condição, o direito se extingue de acordo com o artigo 128 do Código Civil. Segundo, o termo. O termo condiciona o negócio jurídico a um evento futuro e certo, conforme demonstra o artigo 131 do Código Civil. Ele se subdivide em termo inicial e termo final. No termo inicial se tem o início dos efeitos negociais, suspendendo o exercício do direito, mas não sua aquisição. Por exemplo, Caio aluga sua casa de praia a José a partir do início do verão. Lá no termo final, se predefine o momento em que o direito se extinguirá. Por exemplo, Fábio empresta seu carro a Manuel até o fim do mês de abril. Então é isso. Sou Johnny Barbosa. Vou comentar um pouco sobre o tema o negócio jurídico, sobre encargos. O encargo é uma restrição imposta a uma liberdade pelo disponente. Ele é um elemento adicional do negócio jurídico. Desde o antigo Código Civil, no artigo 136, que foi substituído pelo artigo 155, que tratava da possibilidade de estipular, de exigir o cumprimento de um encargo. No artigo 137 do Código Civil, trata do encargo ilícito ou impossível. O encargo é uma forma, um elemento, um negócio jurídico, de forma que a pessoa possa receber algum benefício, que tenha benefício ou que não tenha benefício, com encargo. Um exemplo de uma doação de um terreno para uma escola, por exemplo, mas que quem vai ter a opção de fazer a escola, a liberdade, vamos dizer assim, a liberalidade de ter a escola, vai ter que construir uma praça, né? Então, assim, é um encargo, né? Isso um encargo de um terreno. Então, assim, não é obrigatório se fazer o encargo, mas desde que esteja à vontade da parte, que a parte esteja ciente, né? O encargo não pode ser confundido com uma contraprestação típica do negócio jurídico. A pessoa não é obrigada a aceitar o encargo, mas se aceitar, deve cumprir, né? Então, assim, o encargo é um modo, não propriamente como se fosse o contrato, né? Quando se faz uma prestação de serviço,
não é um encargo de você ter que ter aquele serviço, fazer o serviço, porque ele já faz parte do contrato. Agora aí existe os encargos, né, que ele pode ser feito em várias situações de ambas as partes. A modo pode ser de modos receptivos, bilaterais, unilaterais, de forma a compreender toda a situação do encargo. E isso se fazendo parte de forma a compreender toda a situação do encargo. E isso se fazendo parte do negócio jurídico, de forma lícita ou ilícita. Me chamo Francivaldo Maia. Vou falar sobre finalidade do negócio jurídico. No negócio jurídico, a manifestação de vontade, seja o negócio unilateral, bilateral ou plurilateral, tem sempre a finalidade negocial. E este sempre é seguida da aquisição, da conservação, modificação ou extinção de direitos. Tal finalidade negocial decorre do seu conceito, qual seja o ato jurídico com a finalidade negocial, praticados espontaneamente por uma ou mais pessoas, com a intenção de satisfazer seus interesses, tendo como fim a produção de efeitos jurídicos, com a finalidade de aquisição e modificação ou extinção do direito. Requisito de existência do negócio jurídico. É necessário o cumprimento de certos requisitos para que o negócio jurídico possa existir para o mundo do direito. São eles os requisitos: a manifestação da vontade e a idoneidade do objeto. A manifestação da vontade é um dos pressupostos básicos. A manifestação da vontade é indispensável para a formação do negócio jurídico. Para o mundo do direito, apenas a vontade que se exterioriza, ou seja, que se manifesta, é considerada suficiente para compor o negócio jurídico. A vontade é um elemento de caráter objetivo, ou seja, apenas as pessoas que a detêm a conhecem, por isso sua manifestação é imprescindível. Tal manifestação pode ser expressa por meio de palavras tácitas, por meio de comportamento ou presumida, realizada expressamente, mas que a lei deduz por meio de certos comportamentos do agente. A idoneidade do objeto. A idoneidade do objeto do negócio jurídico deve ser idônea, ou seja, honesto. Assim, numa compra e venda de um celular, caso este seja furto de roubo, este perderá sua idoneidade e não poderá configurar como objeto do negócio jurídico. Requisitos de validade do negócio jurídico. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão previstos no artigo 104 do Código Civil de 2002. São eles: agente capaz. A capacidade do agente é aquela que o permite intervir em negócios jurídicos como parte sem precisar ser assistido por outra pessoa responsável. A capacidade que o negócio jurídico exige é aquela de fato ou de direito, e essa, por sua vez, é obtida com a maioridade civil, ou seja, quando se alcança os 18 anos. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito é aquele objeto que não atenta contra a norma jurídica. Possível é aquele que pode ser objeto de um negócio jurídico e ao qual a lei não impõe restrições. Determinado ou determinável é aquele já definido ou aquele que será definido posteriormente e forma
prescrita ou não defesa em lei. As partes devem celebrar o negócio jurídico em contrato por escrito ou verbalmente, público ou particular, observando os termos da lei, condição, termo e encargo ou modo. Além dos elementos estruturais e essenciais do negócio jurídico, há elementos acidentais, sendo esses: condição é o acontecimento futuro e incerto do qual depende a eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes. O termo se refere ao dia ou ao momento em que começará ou se extinguirá a eficácia do negócio jurídico, e o encargo ou modo. Segundo o artigo 136 do Código Civil, encargo é a determinação acessória acidental do negócio jurídico que impõe ao beneficiário um ônus a ser cumprido em prol de uma liberdade maior. Doutrina. Para Pablo Stolze, o negócio jurídico é a declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico pretendidos pelo agente. Legislação. O tema negócio jurídico possui previsão legal no Código Civil de 2002. Os principais artigos que tratam sobre o tema são artigo 104, artigo 105, artigo 106, artigo 107, artigo 108, artigo 109, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 131, 136, jurisprudência e a ementa. Agora, caso prático. A Operação Lava Jato descortinou uma prática corrente no Brasil: a realização de negócios jurídicos simulados para legitimar transferências ilícitas de recursos e ocultação de patrimônio. Na extensa e criativa lista de negócios sob suspeição figuram: 1. Contrato de intermediação da venda de uma mina de ouro, e 2. Contrato de cessão de espaços publicitários em website por preços acima do mercado. Em ambos os casos, com pagamentos vultosos que teriam beneficiado personalidades públicas. A aparente complacência com tais práticas, vigente até então, talvez seja melhor explicada por uma dificuldade histórica para a comprovação da simulação. Conclusão sobre teoria do negócio jurídico. Ela é bem ampla no que tange suas características, definições e formalidades, sentidos e artigos. Não é uma simples manifestação de vontade, e sim um leque de subdivisões com inúmeras possibilidades, entre outros requisitos para que um negócio jurídico exista e seja válido. Portanto, saber diferenciar com precisão cada um desses conceitos pode ser crucial em determinado caso prático. Entretanto, cada caso, ele sempre sendo minuciosamente aplicados na legislação, conforme configuração do ato ou do fato, ou simplesmente da vontade. E com o efeito dessa doutrina, cada vez mais admite a forma pacífica a possibilidade de tanto a boa-fé, quanto dos costumes, e interferirem diretamente nas relações privadas, evitando dessa forma a ocorrência de abusos de direito, consagrando, muitas vezes a possibilidade de admitir modificações nas relações jurídicas. No entanto, com a forma de buscar a estabilização das relações sociais,
Ademais, as circunstâncias referidas partem essencialmente da tutela da confiança, que visa a proibição e o comportamento contrário pelas partes contratantes.